Fala pessoal, muito boa noite. Começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês alguns ativos aí que estão interessantes para o decorrer da semana. Só que no caso hoje vamos fazer um pouco diferente, ao invés de trazer alguns ativos, vou dar uma analisada nos setores. Então, Ibovespa, índice financeiro, imobiliário, índice de consumo, materiais básicos, o índice de elétrica, para a gente ter um norte de para onde esses setores estão apontando e logo poder ter também uma direção aí mais clara pro Ibovespa, tá? Até porque essa semana é uma semana um pouco mais, vai ser uma semana um pouco mais complicada, porque bastante ativos esticados já em movimentos, tanto de compra quanto para venda, Ibovespa numa região bem importante que eu vou comentar aqui com vocês. Estamos em região bem importante e a maioria dos ativos aí não achei nada tão claro nem para compra e nem para venda, então preferi trazer uma análise mais dos setores nesse dia de hoje. Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo em específico, deixa aqui nos comentários o ativo desejado e o tempo gráfico que eu trago análise para a próxima semana. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém, com algum amigo, para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando aí para mais pessoas e também fortalecer o meu trabalho. E vamos aí para o vídeo. Caso queira acompanhar, goste de acompanhar estudos de análise técnica, tirar dúvida, aí atrás está o meu Instagram, Murilo com dois e Invest, onde eu compartilho diariamente estudos, panorama da semana também, na segunda-feira antes da abertura do mercado, os rios das nossas operações, tanto de stop quanto de ganho, e compartilho da nossa sala aí fechada no History e também tiro a dúvida diariamente do pessoal por lá. Beleza, pessoal? Então, dito isso, vamos aí para o vídeo, vamos para o gráfico, né? Para o vídeo não. Ibovespa na tela. Pessoal, estamos numa região aqui, numa zona bem brigada do Ibovespa, tá? Porque se eu pegar e tirar o zoom aqui desse gráfico, ou melhor, ir para o gráfico semanal, a gente vê que ainda estamos trabalhando dentro de um canal de baixa, né? Estamos trabalhando dentro de um canal de baixa nessa região. Conseguimos violar na semana passada, né? Ou seja, a gente até fez o rompimento aqui dessa região, olha, né? Dessa linha aqui, do canal de resistência do gráfico semanal, mas na sexta-feira acabamos fechando feio. Estamos testando um nível aqui de antigo ponto de resistência que agora tende a funcionar como suporte, né? Que é essa região vermelha. Se eu tirar o zoom, tá vendo? Ó, número importante de força. Aqui serviu como resistência, aqui como resistência, aqui foi resistência, aqui foi suporte, né? Aqui serviu como suporte. Então é uma zona de negociação bastante importante aí na casa dos 112 mil pontos. Caso a gente venha a ter uma correção um pouco mais ampla do Ibovespa, onde eu vejo que poderia ser essa correção? Tá tendo em base essa última movimentação de alta que o Ibovespa fez forte. O ideal era se sustentar acima dessa zona aqui do 112, né? 111, 112 mil pontos, tá? Perdão, 112 mil pontos. Seria esse fundo, deixa eu tirar daqui. Seria esse fundo aqui, olha. Deixa eu riscar aqui, acho que fica melhor, né? Essa zona aqui, ó, de suporte. Caso tenhamos uma correção um pouco mais ampla, o ideal, né, o paraquedas reserva, eu costumo dizer, pode ser esse último fundo aí na casa dos 109, 280, caso a gente tenha aí uma correção um pouco mais ampla, que levaria a interromper, pelo menos no curto prazo, essa tentativa de quebrar o padrão de baixa que a gente vinha fazendo aqui para trás para iniciar topos e fundos ascendentes, tá? Então isso iria acabar dificultando mais o processo de montar uma estrutura de alta e a gente começa a abrir espaço para correções mais abaixo, lá na casa de 109 e 300. Tá? Estamos uma... Agora, o que levaria o Ibovespa a retomar essa expectativa de alta é ele testar essa zona de suporte e armar um novo pivô de alta que seria ativado, né, acionado no rompimento do 114,300. Seria romper o topo anterior e aí abriria espaço para a gente buscar a região lá do 117,780, que se eu olhar aqui para a esquerda do gráfico, é aí em confluência com o topo anterior de quando a gente conseguiu fazer o rompimento desse nível de resistência aí de médio prazo que eu comentei com vocês, né? Então a confluência aí de valores, caso a gente, né, caso o Ibovespa faça um novo pivô de alta, sustente um suporte forte na região de 112 e romper 114,300 e fazer um fechamento acima dessa região,
próximo alvo passa a ser a zona lá dos 117 mil pontos. Tá? Isso aí para o Ibovespa. Agora vamos para os índices que têm mais relevância aí na composição do Ibovespa. O índice financeiro, tá? Eu estou sempre comentando aí, mais lá na sala nossa fechada, né, que funciona durante o dia, que o que falta aí para o Ibovespa poder acelerar a movimentação de alta é o índice financeiro reagir. Né? Então a gente vê aqui de uma forte movimentação de queda, ou seja, montou essa estrutura de baixo índice financeiro, né? Deixou aqui um possível OCOI, né? O ombro, cabeça, ombro é invertido, que é um padrão de reversão na análise técnica. Ele chegou a acionar no rompimento da linha de pescoço, mas não andou. Né? Não andou e encontra-se aqui agora nessa região de acumulação ou distribuição. Nessa região aqui, meio que sem direção. A expectativa ainda é de alta, porque o movimento anterior foi um movimento aí de alta com topos e fundos ascendentes. A gente tem um topo aqui embaixo, ou um fundo aqui embaixo, perdão, e um fundo mais alto em sequência, de um topo mais alto também que o topo anterior. Então a expectativa com base nessa estrutura prévia segue sendo aí mais de alta. Porém, para acionar esse padrão, precisa romper a região aqui dos 10.600 pontos, o que levaria a uma expectativa do índice financeiro a poder retomar, né, pelo menos abriria o espaço para retomar essa faixa de negociação aí dos 11 mil pontos para cima. Tá? E aí a gente tem aqui o topo principal, que pode servir como base de estrutura se caso vier romper aí realmente para cima. O alvo principal na casa dos 112, 133 pontos. Tá? Então, o índice financeiro aí estou acompanhando bastante de perto, porque a gente, muito da parte dessa alta do Ibovespa nas 2 últimas semanas se resumiu em Vale 3, Petrobras e alguns outros ativos que têm pouca composição também, mas em específico aí Vale 3. O índice financeiro ajudou também nessa subida, na primeira, né, no engate aí, no início da subida do Ibovespa, mas na última semana acabou travando nessa região aqui em amarelo. Ou seja, os bancões aí, Bradesco, Itaú, Santander, tem bastante composição dentro do Ibovespa, né, participação. Então a gente depende do setor financeiro andar para ajudar o Ibovespa a conseguir romper aquele nível importante de resistência. Então, mais a análise que eu comentei do Ibovespa tem que juntar com essa análise do índice financeiro e ficar atento no índice financeiro, junto com Vale e Petrobras aí que praticamente comandam a participação do Ibovespa. Então tem que ficar bem atento. O índice financeiro, apesar de estar aqui travado desde a semana passada, como eu disse, a expectativa ainda segue sendo de alta com base no movimento anterior, mas precisa romper e se manter acima dos 10.800 pontos, né, que seria esse topo deixado aqui. E aí passa a ter a expectativa de alta e com isso a gente pode ver o Ibovespa aí retomar uma movimentação mais forte na ponta compradora. Tá? Indo para o índice imobiliário, também acabou reagindo na última semana, mas ainda também está travado nessa região depois de forte movimentação aí de baixa, né, onde a gente teve aqui esse grande pivô de baixa, né, esse topo, tentativa de romper topo que falhou e perdeu o fundo prévio aí, iniciando um pivôzaço de baixa que acelerou esse movimento aí de queda, deixando aqui também um possível COI, né, um ombro, cabeça, ombro não tão simétrico, mas sim dá para levar como um ombro, cabeça, ombro, que nada mais é de uma tentativa de um movimento de contratendência não, de reversão, tá? De reversão. Tentamos romper essa linha de pescoço, né? Chegou a violar, mas não fechou acima. E hoje aí teve um fechamento negativo de 0,05, próximo da estabilidade, mas ainda precisamos ver o setor aí também ganhar força para poder impulsionar ainda mais o fluxo comprador no Ibovespa. Tá? O ideal seria romper a zona aqui dos 705, se manter acima, consolidar um suporte acima desse nível importante de resistência que formou aqui na casa dos 700, né, até número fechado, então é resistência ou suporte psicológico. Consolidar um suporte acima desse antigo nível de resistência, né, e aí lançar um pivô de alta a partir dessa estrutura formada e partiria, né, abriria espaço também para buscar alvos mais lá para cima
em decorrer do seu topo anterior na casa lá dos 830, o que daria bastante espaço aqui para o índice imobiliário fluir e com isso aí conseguir achar boas oportunidades nas ações do setor ligado à imobiliária, tá? Então, essa região que estamos agora de 700 aí é uma região bem importante. Caso venha a perder força, onde eu vejo que o índice imobiliário pode vir fazer uma correção nessa região de fundo prévio, seria aqui na casa dos 660, tá? 660 é um espaço que pode sim, caso venha acontecer uma correção um pouco mais ampla no mercado, mas o ideal é que se mantenha acima de 650, né, para consolidar aqui um fundo nessa região, não perder o fundo prévio e vir para brigar para romper resistência. Por quê? Se perde esse nível de suporte, faz um pivôzinho de baixa abaixo de 650, aí abre espaço para testar 620 a 625 e o seu suporte principal aí lá na casa dos 595, tá? O que não seria tão bom para uma continuação do Ibovespa, para um possível movimento, um retorno da movimentação de alta, tá? Então, o índice imobiliário, a expectativa de alta no curto prazo, mas para confirmar essa movimentação, precisa romper os 705 e se manter acima. Por enquanto, a gente tem topos e fundos ascendentes, mas ainda trabalhando com base nesse último movimento aqui de queda principal. Então, a gente precisa quebrar esse padrão, fazendo o quê? Um pivô de alta acima da zona dos 705, aí, que aí quebraria essa estrutura e levaria espaço para ir testar topo do início desse rally de baixa que o setor imobiliário teve. Tá? O índice de consumo também, que aí acabou apanhando bastante, né? Se eu tirar o zoom aqui no índice do gráfico semanal, a gente vê trabalhando dentro de um canal de baixa fortíssimo, já de longo prazo, de médio prazo, na verdade, perdão, topos e fundos descendentes. Chegamos em nível baixo aqui de suporte de longo prazo, né? Que se eu colocar uma linha aqui, olha, são zonas de suporte aí que vem desde 2016, né? Uma linha importante aqui que foi testada como suporte em 2016, como resistência em 2016 ainda, em 2015 também serviu como ponto de resistência. Então são essas referências no gráfico que a gente busca para fazer um estudo aí de mais longo prazo focado nos índices setoriais, tá? Indo para o gráfico diário, que é o intuito aqui, né, do curto prazo, estamos em região de fundo ainda indecisivo, né? A tendência principal ainda segue sendo de baixo, porque o movimento principal ainda é topo e fundo descendente, né? Essa região que encontramos aqui, estamos agora, foi do movimento dos ativos que acabaram subindo bastante em forma de correção, que estavam bastante esticados na ponta vendedora. Foi o caso de MGLU puxando bastante, né? Tivemos aí Amar, Carrefour, Pecar3, os índices, esses ativos ligados ao setor do consumo acabaram puxando e fazendo aqui, colocando no curto prazo em dúvida. Mas ainda segue trabalhando forte, muito por conta da alta forte de Magazine Luiza, querendo romper, né, na verdade, esse nível de resistência. E o ideal agora é que venha para romper esse topinho deixado aqui na região dos 2.970, né, 2.980 pontos, para iniciar um pivôzinho de baixa que pode dar início a essa quebra de estrutura de baixa e a gente poder consolidar a base aí para montar topos e fundos ascendentes e vir buscar essa zona de longo prazo de resistência aí lá na casa dos 3.390 pontos, o que daria para pegar belos movimentos nas ações do setor. Tá? Por enquanto ainda está meio travada, ficaria atento no rompimento aí mesmo na região dos 2.980 pontos. Caso ele volte a trabalhar abaixo da zona dos 2.940, abre espaço para retestar a zona de suporte aqui na casa dos 2.850 pontos. Tá? Então, por enquanto, aí também meio travado o setor de consumo. Indo para o setor de materiais básicos, que até o momento é o mais forte, segue uma movimentação forte de alta no curto prazo. Indo para o semanal, a gente vê aí que pode estar formando uma linda, né? Pode estar formando, não, formou aqui um lindo canalzinho de baixa, que nada mais é do que uma correção de toda essa forte movimentação de alta que o ativo fez aqui para trás, né? Ó. Então a base é essa movimentação aqui de alta, e aí entramos aqui em região de uma correção mais ampla, entrando num canalzinho de baixa. Mas percebam que
estamos próximos de querer romper esse nível de resistência, que pode levar o índice de materiais básicos a ganhar força para vir testar o seu topo principal de toda essa movimentação aqui na casa dos 7.570 pontos, que seria um reteste no topo aqui principal, caso consiga fazer aí um pivô de alta acima do nível aqui de 6.200 pontos, né, que por enquanto ainda estamos travados. Indo para o gráfico diário, a gente vê aí a consolidação em região de topo, que indica aí força no ativo, né? Trabalhando com a última movimentação, a gente teve movimento de alta, correção, movimento de alta, correção ampla, né? Mais um movimento de alta, e agora estamos aí num processo de correção no tempo lateral. Percebe que o índice ele gosta bastante de fazer isso, né? Os movimentos anteriores, a gente tem aqui também, olha, um longo período de consolidação, depois um forte movimento de alta aqui para trás também. Tá? O interessante aí é romper o nível importante de resistência que encontra-se aqui na casa dos 6.285 pontos para ganhar a expectativa de um retorno de toda essa movimentação de alta que o ativo fez. Ou se caso ele venha perder essa zona aqui de suporte prévio na casa dos... Deixa eu só ver aqui. Na casa dos 6.026 pontos, abriria espaço para uma correção um pouco mais ampla, poderia ser o reteste desse fundo principal aqui na casa dos 5.700, tá? Mas, por enquanto, ainda seguimos aí a expectativa de uma correção no tempo aqui curta, com a expectativa de vir para romper topo, tá? Mas vale atenção que está em cima de um clímax de resistência aí de longo prazo, que é o ponto de resistência de um canal de baixa de um tempo gráfico maior, tá? O IMAT. IEX, que é o setor de elétrica, também aí apanhando bastante, vendo a movimentação principal de baixa, né? O movimento principal aqui é esse, é o movimento de baixa, correção, topo descendente, pivô de baixa. Tentamos trocar essa estrutura, né? Faz um movimento de alta. Quando caiu, deixou um fundo mais alto que o fundo anterior, mas quando chegou para romper esse topo aqui, até rompeu, mas não conseguiu se manter acima. Então, o que falta aqui para o índice de elétrica voltar a ficar interessante para a ponta compradora é ele começar a negociar acima dos 79.800 pontos, que seria ele conseguir romper e se manter acima desse nível, e aí consolidar um suporte aqui acima desse nível de resistência, que seria uma troca de polaridade, e aí sim armar um pivô de alta que abriria espaço para a gente buscar aí topos lá no ponto de extremidade na casa dos 86 mil pontos, e com isso aí surgindo boas oportunidades com uma relação de risco-retorno favorável para as ações do setor elétrico. Caso siga essa correção, que está demonstrando bastante fraqueza no reteste desse nível de resistência, né, com fechamento de sexta-feira e hoje a baixa aí de mais 0,93, quase 1%, gera expectativa para retestar suporte na casa de 77.900 pontos, e caso aí siga esse movimento mais com a pressão vendedora, próximo nível de suporte importante é a casa aqui dos 74.300 pontos, o que aí geraria a possibilidade, né, a expectativa dos ativos dos setores elétrico aí acabar passando por um processo um pouco mais longo também de correção, tá? Por enquanto estamos travados nessa região, é a situação de quase todos eles que eu mostrei para vocês mais relevantes para o nosso Bovespa, que é o caso do índice financeiro, índice imobiliário, o índice de elétrica, o índice de consumo e o índice de materiais básicos. Estão aí querendo trocar a tendência para uma movimentação mais forte de alta, mas ainda bem travado por conta das questões mais de fora do mercado, em questão de juros, o presidente ainda fala alguma coisa ali, sai algum dado fiscal ali, sai alguma notícia, acaba abalando um pouco os setores e isso está dando uma travada aí, tá? Mas a expectativa com base nos últimos movimentos são de querer sim reverter uma movimentação para o curto prazo mais forte de alta, tá? Falta confirmação ainda de alguns setores. Deixa eu ver aqui se ficou faltando um. Acho que foi todos, né? Tem aqui também que eu vou comentar. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar aí também pela ótica do semanal, em cima de uma zona importante de suporte, né, de uma LTA, que já, inclusive foi perdido na semana passada, e agora estamos com a expectativa de um reteste nesse fundo principal da base
de toda essa enrolação do dólar aqui. Tá? E onde é esse suporte? A casa dos 4.940. Então, o próximo alvo aí que eu vejo para o dólar é a zona aqui dos 4.945 para o dólar. É claro que o movimento está aqui de baixo, ele pode frustrar esse rompimento de suporte nessa região e abrir aqui, né, um candle de força em cima de uma zona de suporte que pode proporcionar aí uma movimentação de alta novamente para o dólar, para ele querer buscar essas zonas aqui de extremidade de um prazo um pouco mais para médio prazo, né? Coisa de 3, 4 semanas, buscar a zona de 5.540 e depois a extremidade, né, que seria o seu topo principal, na casa aí dos 5.690, tá? Mas por enquanto a expectativa segue sendo de baixa para o dólar, que vem demonstrando bastante fraqueza, não consegue reagir, né? Os compradores dá a cara em cima aqui da zona de suporte, mas os vendedores já vêm e bate aqui agressivo, jogando ele aí para baixo de novo, fazendo um reteste do suporte. Então a força predominante do dólar ainda segue sendo de baixa. Beleza? Então esse foi o estudo de hoje, já estourei um pouco do tempo aqui. Vamos dar uma olhada também em JBSS, que foi o ativo foi comentado na semana passada do vídeo, que desse uma olhada em JBSS pela ótica do gráfico semanal. Obrigado pelo comentário e aguardo os próximos feedbacks de ações com tempo gráfico que eu trago para a próxima semana. JBSS no tempo gráfico semanal está trabalhando dentro de um canal de baixa, onde a expectativa é seguir caindo. Tá? Semana passada demonstrou fraqueza, hoje perdeu a mínima das 2 últimas semanas, o que abre a expectativa para continuar o movimento principal que segue sendo aí de baixa. Tá? A próxima zona de suporte importante é a casa aqui dos R$ 20, e se romper esse fundo, abre a expectativa ainda para bater um alvo lá na região de 18,83, que seria a projeção de 200% desse primeiro movimento de queda, né? Movimento de base, movimento de rally, base, rally, e o que dá alvo lá na casa de 18,83. Então não vejo nada para ser feito. Se tivesse posicionado o stop, já teria sido, se tivesse posicionado na compra aqui dessa semana, o stop já teria que ter sido acionado na perda da mínima da semana passada, mas o stop técnico aí pode ser a mínima desse fundo deixar em cima de uma zona aqui de suporte na casa aí dos 19,95, tá? Por enquanto tendência de baixo, não vejo nada para fazer em JBSS3. Beleza, pessoal? Antes de me despedir, vou deixar aqui o cupom, né? O cupom SOMOS20K, onde a gente está com desconto aí de 40% off à vista no boleto e 30% off no cartão em até 12 vezes, o desconto nas assinaturas do pacote do Full Trader e carteiras, beleza? Então, espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo e até mais.